Hoje eu estava no trabalho e tive uma conversa com um amigo que me deixou muito pensativo, por causa de tantas coisas que eu já vivi com Jesus, e ele me lançou uma pergunta que foi a seguinte: se você pudesse escolher agora entre ter 5 milhões de reais na sua conta ou passar 5 minutos com Jesus, o que é que você escolheria? E eu, graças a Deus, de bate pronto, pensei 5 minutos com Jesus, com certeza. E uma experiência que eu vivi, que talvez eu não tenha contado para vocês aqui ainda, não me lembro, é que eu tive na UTI, né? Um pouco antes de eu ir para a UTI, eu estava internado alguns dias no hospital com um problema no intestino que ninguém sabia o que era, né? E no fim de algum tempo acabou se fechando o diagnóstico como divertículo de Meckel, onde eu precisei passar por uma cirurgia, né, posteriormente, e graças a Deus estou bem. Mas nesse tempo, em uma das noites que a gente estava lá, eu e a minha esposa, né, no tempo era noiva ainda, eu tive um momento em que eu vivi uma experiência com Jesus que é totalmente sobrenatural. Assim, é difícil contar para as pessoas porque é difícil as pessoas acreditarem, mas eu sei o que eu vivi e ninguém nunca vai tirar isso de mim. Eu me lembro que eu estava deitado e estava sentindo uma paz incrível, porque aqueles dias eram de muita aflição, né, sem saber um diagnóstico. Eu defecava sangue, né, era algo realmente terrível. Sentia dor, muita dor, ficava inchado o tempo todo assim. E não podia nem pedir para os médicos um remédio específico, eles não sabiam o que era que eu tinha. E eu me lembro que quando eu tava sentindo essa paz, esse momento de tranquilidade, de caramba, eu tô bem em meio a tudo isso. Eu me lembro que eu fechei os olhos e comecei como se desse um cochilo, comecei meio que a sonhar, só que era real. Porque foi muito rápido, não dava pra ser um sono e sonhar. Eu me lembro que quando eu me vi, eu tava tendo como que uma visão onde pareciam coisas escuras no fim, assim, sabe o universo? Aquela imensidão escura, né? Mas tinham algumas coisas luminosas que faziam formas, né? Parecido com um ultrassom, não sei se alguém já viu, acredito que sim, que é algo escuro, totalmente nublando, e tem uns desenhos, uns ruídos, umas coisinhas que formam imagens, né? E vão formando formato de alguma coisa lá específica. Eu me lembro que eu via como se fosse nessas luzes uma cidade, sabe? Ao horizonte assim, você via aquelas pequenas casinhas, né? Umas pequenas luzes, pequenos pontos de luz. E aí quando eu via aparecia uma forma assim, né? Meio que uma forma humana de perfil. Onde eu não vi o rosto, mas eu via a forma, né? De uma pessoa. E aí ele falava pra mim um versículo, né? De que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vos prepararei lugar, né? Eu vou tentar colocar o versículo completo aí pra vocês. Eu me lembro que... Cara, eu tô arrepiando. Quando Jesus me falou aquilo, eu entendi depois que era ele, por causa de algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro que eu chorava muito e sentia muita felicidade. Eu me sentia de uma forma plena como eu nunca imaginei na vida que seria possível sentir. E eu nunca senti antes, e nem depois disso também não senti. Mas eu entendia que era como se fosse sentir um gostinho do que é o céu, do que é estar no céu. É algo muito doido. Eu sei que é difícil acreditar e que a maioria das pessoas não vai. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Eu nunca imaginei que eu iria pra UTI em algum momento. Eu nunca imaginei que eu passaria 14 dias internado, sem um diagnóstico, defecando sangue, achando que eu ia morrer a qualquer momento, achava que eu ia só sangrar até morrer e pronto. E assim, se Deus me fez viver essa experiência, pra alguma coisa serve, né? Pra mim, meu Deus do céu, mudou minha vida completamente. Garanto a vocês que talvez se não fosse essa experiência eu estaria bem ruim de fé, talvez eu estaria seguindo por outros caminhos, mas foi algo que me fez decidir tanta coisa na minha vida, tanta coisa, parar de perder tempo com algumas outras coisas. E eu queria dizer pra vocês que essa escolha de você preferir passar 5 minutos com Jesus, cara, como vale a pena. Eu acredito que aquele momento que eu vivi não deram 5 minutos. Não deram 5 minutos e ainda assim foi maravilhoso viver aquilo. Foi maravilhoso pensar que provavelmente, em nome de Jesus, eu vou viver aquilo pela eternidade. Se aquilo é sentir um gostinho do que é estar na presença de Deus, como eu nunca tinha sentido antes em um culto, como eu nunca tinha sentido antes em momentos até que eu entendi que eu tinha sido cheio pelo Espírito Santo. Imagina como é sentir aquilo plenamente, completamente, né?
Essa foi uma experiência que algumas pessoas chamam de quase morte, mas, meu Deus, realmente é impressionante como muitas vezes a gente não percebe o quão precioso é o tempo com Jesus, com o Senhor. E isso vai muito em contra a mim mesmo, porque 5 minutos com Jesus foi o que a proposta desse meu amigo foi feita, né? O que tinha nessa proposta, né? 5 milhões de reais, os 5 minutos com Jesus. E quantas vezes a gente não para 5 minutos para estar na presença de Deus ou para buscar Ele, falando com Ele? Hoje eu não fiz isso, entende? E às vezes você para, caramba, velho, eu tenho isso acessível, o Senhor garante na sua palavra. A gente tem a própria palavra, que é a Bíblia, né? É a palavra de Deus, e a gente pode ver as falas dele, aquilo que ele falou com o povo. Ele mesmo se descreve e nos dá um caminho a seguir. Ainda assim a gente não busca, a gente não dedica tempo a isso, enquanto a gente se distrai com tantas outras coisas que vão ficar, que vão passar, e que algumas delas, mesmo que o Senhor não existisse, mesmo que o céu não existisse, mesmo que o pós-vida não existisse, não valeriam de quase nada. É só distração, é só perda de tempo, é correr atrás do vento, né? Apelando para a Bíblia aqui. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, cara, de busquem a Deus. Vocês nunca vão se arrepender disso. Eu sei que aqui no canal eu já falei sobre coisas de tecnologia, já falei sobre coisas em inglês. São ferramentas incríveis aqui na Terra, com toda certeza, mas muito melhor é buscar a Deus, né? Um tempo de tantas incertezas, tantas coisas que esse mundo tá, meu Deus, um absurdo, tá tudo doido, parece que as coisas estão de cabeça para baixo. Mas eu te garanto que Deus, ele é uma rocha firme, sabe? Ele não se abala. Ele não é como esse mundo que tem hora que tá conservadora, tem hora que tá progressista, e tem hora que tá família, paz e amor, e tem hora que tá uma bagaceira. É ser humano querendo ser animal, é violência desmedida, é violência sendo praticamente vangloriada, né, com séries agora sobre assassinos e coisas do tipo. Então são coisas que vale a pena refletir, sabe? Deus, ele é permanente, ele é firme, ele é eterno, ele não muda, a Bíblia garante. E se eu tiver uma recomendação para fazer, uma recomendação soberana, além de cursos e direcionamento de carreira e de inglês, seria realmente isso: busque ao Senhor enquanto se pode achar, que a Bíblia também garante que esse tempo acaba em algum momento. Eu tenho medo desse tempo, eu tenho medo de meu coração esfriar e eu parar de buscar o Senhor. Mas fica essa dica, né? Essa conversa que eu tive hoje com um amigo me trouxe essa reflexão, amigo do trabalho, né? Então não deixe de sair aqui, não tá saindo do tema do canal, né? Espero aí abençoar vocês de alguma forma. Recebam um abraço caloroso, né? Meio como de um amigo mesmo, como de um irmão, quem sabe, né? Como filhos do Senhor. E que Deus abençoe vocês. Esse é um recado para hoje, né? Um pouco fora de contexto, mas que possa abençoar alguém. Até mais, pessoal.